6 meses, desde que nasce a primeira fase da vida. Certo. Até mesmo porque o potro começa a andar, começa a querer correr, percorrer os piquetes. Se você leva ele para uma região um pouco mais acidentada, ele pode se machucar. Certo. Depois disso, quando entra o desmame, a gente começa a levar os potros para áreas um pouco mais inclinadas, que é para começar a forçar uma musculatura nos animais. Perfeito. E paralelo a isso, como eu te falei, os piquetes são montados com pastagens diferentes. Então você tem Flora Kirk, Transvala, Tifton, Cos-Cross, Russell, porque é uma filosofia onde, como nós, a gente não come arroz e feijão todo dia, e o cavalo também não vai querer comer aquilo todo dia, e cada pasto desse... Até porque ele é um atleta, né? Exatamente. Cada pasto desse tem uma proteína, tem um carboidrato, tem uma função diferente na vida deles. Outra coisa que é muito interessante que nós fazemos aqui, que começa agora, quando começar a esfriar em abril e maio, são as pastagens de inverno. Certo. Eu acho que esse é o único aras, eu diria, de quarto de milha com certeza, que faz isso. Devido à irrigação, a gente pode plantar no inverno. Então a gente planta trevo branco, planta... azevém, planta cevadilha, planta alfafa dentro dos piquetes normais, dentro dos pastos normais. Quando o frio vem, essa pastagem sobe e dá um outro tipo de complemento alimentar para os nossos animais. No próximo bloco nós vamos conhecer um pouco mais do dia a dia deste que é um dos principais aras de criação de quarto de milha do Brasil. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Grandes Fazendas desta semana, um programa especial que abre esta série sobre criatórios de cavalos quarto de milha no Brasil. Estamos na fazenda, no Aras, Flor do Campo, na cidade de Cabreúva, interior paulista. Vamos falar um pouquinho sobre o dia a dia, de tudo como funciona aqui. Vamos inicialmente falar de manejo. Aqui tem vários centros de manejo, não é? Sim, a gente tem centros de manejo e cocheiras principais alocadas no centro de cada parte do Aras, né? Isso é extremamente importante, porque o manejo do animal desde pequenininho, primeiro faz com que ele fique mais manso, mais acostumado com o homem. Segundo, quando você tem que manejar o cavalo, desde potro, desde pequeno, a obrigação do nosso funcionário é olhar se ele tem algum problema no casco, se ele se machucou, se ele está com gripe. E esse animal ele entra 2 vezes para dentro da cocheira ou para dentro dos centros de manejo para um complemento alimentar, ou de proteína ou de vitamina, mas ele fica o tempo todo no campo, ele dorme no pasto e a gente só faz esse complemento. Para um cavalo de corrida isso é muito importante, porque lá no futuro, quando ele for treinado num jockey club, ele primeiro está acostumado com o ser humano, segundo, ele está acostumado com o toque, dá mais mansidão para o cavalo,
E eu acho que o fundamental é você conseguir, toda vez que você traz esses animais para dentro, toda vez que você manuseia esses animais, você vê se ele tem problema de aprumo, se ele se machucou, você comparativamente, você vê como é que está o desenvolvimento deles. A gente pesa todos os nossos animais uma vez por mês. A gente tem a curva de crescimento de todos eles, com todas as medidas de canela, de altura, de tórax. Então tem um controle muito rígido em cima da criação. Funciona a alimentação aqui? Tem áreas de alimentação também? Tem, que são os centros de manejo, né? Esses centros de manejo são áreas interessantes construídas aqui, que eles imitam um pouco um partidor de corridas. Eles têm, se você depois, já vão até se acostumando. Eles já vão se acostumando ao toque do metal do lado, eles entram em boxes. Com um brete, assim. Exatamente. Desde pequenininho, então a mãe entra para comer, ele entra do lado, ainda ele não está comendo, ele está na fase de amamentação, mas ele já entra do lado da mãe. Quando chega no jockey, a gente tem visto que os animais já não estranham mais aquilo, eles já passam por dentro dos partidores e já estão adaptados. Que legal, que legal. Outro fator muito importante que diferencia esse Aras aqui é a questão sanitária, a questão da higiene. A gente já viu há pouco aqui, a gente vai mostrar agora de novo. Tem áreas de escape, tem áreas que vocês reutilizam. Como é que é feita essa questão da higiene aqui? A higiene é fundamental na criação. O que a gente procura é o seguinte, é potencializar ao máximo a genética que nós temos aqui dentro. Genética você compra. Não quer dizer que se você não tiver um bom manejo, uma boa alimentação e principalmente uma boa higiene, você talvez não chegue no 100% da genética que você comprou, então você desperdiçou todo um trabalho. Então a higiene, dentro das cocheiras tem a limpeza das camas, a gente tem uma área onde o que a gente tira dessas camas, esse feno utilizado, ele vai para um centro de compostagem todo dia, então você pode entrar nas cocheiras, você não sente cheiro, não tem mosca, o cavalo não fica em contato com a urina, com as fezes, não atrai ratos, então essa preocupação é muito importante, ele não fica doente. A ideia é potencializar ao máximo a genética que você tem. Tudo isso forma um grande campeão. Sem dúvida, é o que... E mais ainda. E mais ainda, é o que um dos meus professores, o Ricardo Murada, sempre disse: você tem que ganhar de focinho uma corrida que você pode perder de focinho. Só que se ganhar de focinho é toda uma estrutura tão violenta, mas é o que faz a diferença.